Lado de Fora é um podcast comandado por Brisa e Marcelo explorando qualquer assunto da vida LGBT fora das grandes cidades. Olá, eu sou o Marcelo. Eu sou a Brisa. Isso, e a gente comanda aqui esse podcast Lado de Fora para ter essa conversa assim amigável com vocês sobre essa vida, na verdade assim, sobre a nossa vida e sobre a vida LGBT fora dos grandes centros, né? Que geralmente o que acontece é sempre falado São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes metrópoles. Então a gente está aqui para falar um pouquinho para vocês como que é viver aqui, os caipirinhas. Os caipira. Hoje a gente vai ter um tema bem bacana que fez parte do nosso começo. Eu acho que é muito importante para todo mundo quando se descobre, quando começa a conversar com as pessoas. A gente vai falar um pouquinho sobre rede de apoio. A gente vai estar sempre falando sobre a nossa vivência e sobre e isso exemplificando, né, com as coisas de fora, com vários outros exemplos que normalmente vão acabar caindo dentro dos grandes centros. Sempre tem. Mas acho que antes disso, vamos falar pra galera sobre as redes sociais. Sim. Onde a galera pode encontrar a gente. Então a gente tá com o Instagram, que é o Lado de Fora Podcast. Isso. Onde vocês podem mandar mensagem pra gente, falar o que tá achando, mandar, sei lá, opinião sobre pauta, do que a gente pode estar falando aqui. E também pode encontrar a gente nas nossas redes sociais também. O meu é Marcelo Sanoli no Instagram. E o meu é Brisa Kalene. A gente tem um e-mail também, Verdade. Que é ladodeforapodcast@gmail.com. Alguém que quiser falar com a gente por e-mail também encontra a gente lá. Claro, é sempre bem-vindo. Qualquer crítica também, né? A gente sempre tá aperfeiçoando um pouco mais, né? Sobre esse assunto. Também lembrando que a gente não é assim... Nós não somos profissionais. Né? Então a gente está falando sobre a nossa vivência e sobre aquilo que a gente vive mesmo de mundo. Então, qualquer errinho que a gente cometer, desculpa, pode nos corrigir. A gente vem no próximo episódio e corrige isso aí. Ok, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa rede de apoio tão importante. De apoio tão importante quando a gente se assume, né? Sai do armário, como é importante ter pessoas do nosso lado, né? Sim, assim como nós tivemos um ao outro, também quem é a pessoa mais importante pra você, assim, da rede de apoio? Quando eu saí do armário, ela quer que eu fale que é ela. Não. Nossa, é difícil porque assim, são várias pessoas, acho que não tem uma pessoa que é mais importante, acho que são vários momentos, né? Quando eu já contei no primeiro episódio, quando eu me assumi, acho que minha mãe foi muito importante pra mim. Ela acho que foi uma das primeiras a fazer parte dessa rede, porque quando eu pedi pra ela não contar pro meu pai, porque eu não sabia o que ia acontecer, ela guardou esse segredo. Guardou isso pra ela. E ela continuou comigo, me aceitando normalmente, então pra mim acho que ela é a primeira pessoa assim, mais importante, né? Mas tem muitas pessoas que também são importantes, como os amigos, por exemplo, a Brisa, que tá aqui, eu tenho que falar dela, senão ela vai brigar comigo. Não é isso. Não, na verdade é porque hoje eu tava lendo sobre isso. Eu mandei o primeiro episódio pra uma amiga e ela ouviu, e assim que ela entrou no Facebook, chegou um vídeo do Vitor do Quebrando... aliás, é uma parceria do Deboche Astral com Quebrando Tabu, falando sobre isso, sobre aceitação, essas coisas e tal. E ela mandou pra mim, assim, e aí, num dos comentários, tinha uma mãe falando que o filho de quase 13 anos tinha se assumido pra ela. Sim. E que já tava sofrendo bullying na escola e essas coisas todas. E eu escrevi pra ela que uma das coisas mais importantes na vida de qualquer ser humano, primeiro é a família, né? Com certeza. Mas, assim, pra gente, a gente acaba encontrando a família aonde a gente se encaixa. Porque a maioria das pessoas não tem a sorte que eu e você temos de ter a família aceitando enfim, tratando, nós dois somos casados, tratando os respectivos como filhos também, porque minha mãe, ela manda mensagem pra mim como, sim, e as minhas filhas, entendeu? Sim. Então isso é muito importante, tanto que eu gosto, já entrando aqui nos assuntos, eu acompanho muito Mães da Diversidade. Toda parada LGBT, eu espero ela, assim, quando eu vou acompanhar as transmissões, eu espero muito bonito, elas, né? Cara, elas abrindo. Sim, é incrível. Tipo,
ver essas mães, né, que acompanham os filhos, que querem buscar direitos iguais. Isso é muito bonito mesmo. Então, assim, acho que a primeira pessoa realmente, acho que família é muito importante, mas muita gente não consegue isso. Não consegue ter. E assim, e por isso que é muito importante, eu acho que primeiro é a família e segundo é o ciclo mais estreito de amizades. Aquelas pessoas que você fala assim, eu amo mesmo e Sim. tipo, vão estar comigo de qualquer forma, mesmo que a gente sabe que as vidas acabam tomando caminhos diferentes. Mas assim, são pessoas que vão ser sempre importantes na sua vida, são aquelas pessoas que te ajudaram a se entender. Sim. Entendeu? Sejam elas LGBTs ou não. Sim, sim, claro. Pra tudo, né? Pra qualquer decisão que você tome na sua vida. Assim, você, né, no nosso caso, nós não decidimos, eu não decidi ser gay. Mas eu decidi o momento em que eu achava oportuno. Que era a hora de todo mundo saber. Isso, a hora de todo mundo saber e eu viver completamente a minha vida. Então, assim, eu penso muito esse lance das amizades. É complicado, às vezes, você analisar quem que vai estar do seu lado e quem não tá. Um bingo, né? Não, eu assim, tanto que quando eu resolvi viver a minha vida e tal, eu lembro que você já sabia antes de eu fazer alguma coisa, mas teve pessoas que eu falei assim, agora que eu já fiquei com uma menina, que eu sei que é isso que eu quero, que eu gostei e que essa é a minha vida, eu me encontrei assim, tem pessoas que eu preciso contar, mas eu lembro muito bem que foram pessoas que eu falei assim, eu preciso dar a opção pra elas me aceitar ou não, ou tipo, estar comigo ou não. Sim. Sabe? Assim, eu lembro disso muito nítido. Pessoas assim, tipo, que inclusive estão comigo até hoje. Eu falei assim, eu vou contar porque eu tenho que dar a opção dessa pessoa, tipo, se ela não quiser estar comigo, eu sendo assim, porque agora eu tô feliz, eu tô me sentindo completa. Sim. Então, assim, eu preciso contar pra ela, pra saber se ela, tipo, primeiro pra não saber da boca de outra pessoa, e segundo, pra dar a opção mesmo de, tipo, você estar ou não do meu lado. Pra te conhecer completamente, né? Mas essa opção eu só dei pra pessoas que eu gostava muito. Sim, O resto, sim. eu nunca achei que ninguém precisa me aceitar. Eu sempre achei que as pessoas precisam me respeitar. Assim como eu vou respeitar se a pessoa usa droga, ou sei lá, tá com alguém que eu não acho legal. Assim, eu respeito a opinião dela, não preciso aceitar nada. Ninguém, pra mim, ninguém precisa aceitar nada de ninguém. Sim. Agora, respeitar é obrigatório. Outra coisa. Respeito é também, eu obrigatório. acho. Então, acho que isso que você falou também, acho que no meu caso também, eu quando eu fui me assumindo, tipo, fui falando para as pessoas que eu achava que mereciam me conhecer completamente. Acho sim. que não precisa... eu acho que é isso mesmo, conhecer completamente. Agora estou completa, essa daqui sou eu. Sim. E aí, tá legal pra você? E o resto que vem depois, se não quer ficar do meu lado, o problema é deles. Eles que estão perdendo. Como diz eu assisto o RuPaul Drag Race, né? E o RuPaul fala, né? O que falam de você não é da sua conta. Não é da minha... Nossa, eu acho total isso. Não é da sua conta. Então, assim, foda-se. As pessoas que são importantes, acho que elas merecem saber. E se elas forem realmente importantes pra você, elas vão continuar do seu lado. Permanecer, exatamente. Né? E é aí que eu acho que começa essa grande rede de apoio, né? Porque tem pessoas que vão lutar por você, tem pessoas que vão estar do seu lado. E às vezes pessoas que você nem imagina... Nem imagina, nossa, verdade. Vão estar do seu lado, sabe? Então, eu lembro quando eu me assumi pra Brisa, tinha o Alex. Acho que não tem problema falar o nome dele aqui. Não, Alex não. O Alex estava com a gente, também era um grande amigo nosso que andava com a gente. E eu não esperava a aceitação dele ia ser tão boa. Nossa, foi muito bacana. Né? Porque, tipo assim, sempre é um menino hétero que sempre andou com héteros, ele era de igreja, tocava na igreja, né? Até na época também. E quando eu me assumi, nossa, pra ele foi assim, tipo, não mudou nada. Nada mesmo. Então ele fez muito parte disso, né? Tanto verdade. que, tipo assim, quando acontecia algumas, vamos dizer assim, vitórias, né? Ele tava junto e comemorava junto, então tava ali participando. Então era muito legal ter ele também perto da gente, né? Nesse momento. Sim, e é bem engraçado, assim, quando a gente resolve viver a nossa vida, aí você olha pro lado assim e fala, nossa...
Aí você começa a descobrir o mundo. Tipo, fulano também é. Sim. Tipo, aí você vai... Não, esse mundo aí vai... Sei lá, tipo... A gente vai se agregando, vai ficando mais perto. A gente conheceu tanta gente legal, assim... Porque era só nós dois. É, e a gente conhecia... Era só nós dois. Era só nós dois. Certo? Aí logo a gente foi conhecendo outras pessoas sim, e foi agregando, sim. né? Pessoas importantíssimas pra nossa aceitação e pra... Nossa! A Amanda, a Elaine... Que era nós 4 que andava mais juntos. Sim. Depois o André é uma pessoa um pouco mais velha. Tinha lá os afazeres dele. A gente era tudo sem o que fazer. Tudo sem o que fazer. Mas assim, são pessoas assim que eu acho que inclusive essa foi a minha rede de apoio inicial. Não, foi a minha também. E falando dessas pessoas, são pessoas que eu espero que vocês também venham a conhecer. Gente, vocês têm que conhecer todos eles. Sim, porque são pessoas incríveis e a gente vai trazer eles aqui para dar depoimentos e eles têm assim assuntos interessantes para falarem, né? Cada um tem um ponto específico assim. Sim. Que vão dar ótimos podcasts. Isso que é legal, né? São diferentes, mas vão se apoiando de uma certa forma. E para aquele momento, hoje, claro, cada um tá vivendo uma vida de uma forma, um pouco mais distante, ou tá ali, ou tá aqui. Mas naquele momento, como foi importante ter essas pessoas, né? Inclusive, eu acredito, eu não sei, uma hora a gente vai com certeza conversar com um por um. Quem sabe um dia a gente não faz um com todo grande mundo, reunião, sim. né? Mas assim, eu acredito que a gente se encontrou em momentos importantes da vida de todo mundo. Sim. É legal que juntou no mesmo momento. Isso foi muito importante. É muito legal. Porque é lógico que assim, essas pessoas que a gente falou foram as nossas bases, mas tiveram outras pessoas transitando também por aí, pessoas importantes. Sim. Mas nossa, eu acho incrível, assim. Eu apoio o André, é uma pessoa muito importante na minha vida que não tem nem o que falar, assim. Ele segurou barras e barras minhas e enfim, de várias formas, assim. E é muito importante, assim, a gente se sentir... Acho que é a família que a gente forma, né? É uma outra família que a gente vai formando. A gente vai escolhendo e puxando essa galera pra nossa vida, formando mesmo esse vínculo muito forte. E sei lá, é uma coisa que parece que transcende as vidas. Parece que você de repente você nota e fala assim... Nossa, mas por que então, com o que eu vivia antes? Aí que tá. Existem pessoas... por exemplo, eu não lembro, eu não sei se ela vai lembrar, mas eu não lembro como a Elaine e a Amanda entraram nas nossas vidas. Mas eu só lembro delas estarem. Tipo... Então, tem pessoas que estão e de repente marcou. Mesmo que hoje em dia a gente não se fale tanto, mas que marcou tanto que a gente... De repente a gente se encontra na rua e fica tipo 40 minutos conversando e você fala... Mas eu não lembro da primeira vez, assim, de tipo, conheci elas. Eu também não lembro. Eu sei que as duas andavam juntas já, porque elas se conhecem há mais tempo que a gente. Sim. O André eu sei, porque eu fui aluna dele. Sim. Aí foi assim que assim, ele foi uma pessoa muito importante, principalmente quando eu terminei com o pai do meu filho, que eu passei por um mau bocado. Ele dava aula pra mim, mas além de me dar aula, ele era... um super amigo. O André eu lembro, eu sei, tipo, ele era meu professor. Elas estão aqui, né? Tipo, trufe. Mas é legal esse lance, porque quando a gente né, resolve, né, sair, se libertar, vamos falar assim, como essas pessoas vão aparecendo, né? Vão. Mas eu acho que também a gente vai tendo a oportunidade, será que não é isso? Isso, acho que a gente vai se libertando e falando, vamos conhecer aqui, vamos ali. Entendeu? E vai conhecendo as pessoas, isso é muito legal. Claro, tem muita gente que ainda não tem esse privilégio de se conhecer pessoas, sair de casa e ver. Mas eu acho que hoje, tudo bem que as pessoas... Você também teve uma pequena rede de apoio antes na internet, antes de tudo acontecer. Mas hoje eu acho que isso tá muito mais virtual do que qualquer outra coisa. Eu tive também. Eu tenho pessoas que eu tenho contato até hoje, assim, são pessoas incríveis, que foram minha rede de apoio, porque eu não sabia nem o que fazer com a menina, na verdade. E, tipo, você quer saber, você quer perguntar, mas você, tipo, tem vergonha de perguntar, tipo, pra tua amiga, saca? E, tipo, você vai... a gente tinha... Na época do MSN,
a gente tinha uns chats que abriam, assim, tipo, tuf, abria do nada, assim, pra gente. E aí a gente conhecia uma galera. Tem uma pessoa que ela é de lá do Nordeste, eu tenho contato. Agora ela tá morando em São Paulo, tem uma vida bacana, a gente tem contato, assim, direto e tal. Eu não a conheço, mas pessoalmente, mas ela foi uma pessoa assim, sabe quando você fala assim, hoje eu vou perguntar tudo pra alguém, aí você fala aquela pessoa lá, aí eu chamei ela no privado do MSN e comecei, e começa. Tipo... Mas eu tinha isso também, eu tinha uma pessoa que eu conversava que era de Sorocaba, e ele era uma pessoa bem mais velha, né, como eu já falei, que a gente conversava muito em sala de bate-papo, e ele era uma pessoa bem mais velha, e aí, tipo, eu não sabia nada. Aí, de repente, eu falei assim, quer saber, vou começar a perguntar as coisas, né? E aí, perguntava, como que é, e o que você acha? E aí ele dava, tipo, era uma pessoa que estava longe, mas ao mesmo tempo me conhecia muito mais que muita gente que estava perto de mim. Exatamente. E ele falava assim, faz tal coisa, já passei por isso também, o que você acha de fazer? Então acho que esse lance, a internet realmente, na nossa época era menos, mas acho que hoje tem muito. Mas já ajudava, né? Já ajudava bastante. Muito. No discadão. Nossa senhora. Então, e só no final de semana, né? Pois é, você ficava esperando dar 2 horas no sábado. E pra você. Mas tipo, como era importante, né? É muito como importante. era, não, acho que como ainda hoje, importante esse lance da internet. Às vezes uma pessoa que você não conhece te conhece muito mais do que aqueles que estão perto de você, porque você consegue ter uma abertura maior, né? E às vezes a pessoa, sei lá, por não ter esse lance físico, você consegue se aceitar mais na internet porque as pessoas não estão te vendo. Tem muito disso, eu acho, também. E assim, aqui no interior é bem interessante você olhar, porque, por exemplo, não tinha um bar gay pra gente, não tinha nenhum bar gay pra gente falar assim, vamos naquele bar gay para conhecer pessoas Quem é que LGBT, tipo, não, a gente ia pros lugares, cara, eu acho que Ourinhos é muito engraçado, porque é o único lugar que eu via, agora eu já não saio mais muito, mas assim, que eu via mano, lésbica, gay, os Mauricinho, tudo no mesmo lugar. No mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. Tudo junto, misturado, não tinha aquela e você via a mulherada pegando a mulherada dos manos. Era um lugar que tinha aqui na cidade, que acho que era o único lugar que juntava essa 2 lugares tinham aqui. Tinha o Age. Isso, que era um bar. O bar do Age. Não, dos 2 era. E o Altas Horas. O Altas Horas, verdade. Que era... Você lembra de outro? Não. São esses 2 lugares que eu lembro. São 2 lugares que tinham aqui, mas eles não eram assim, lugares gay. LGBT. Não era LGBT. Eram bares, mas a galera se reunia, né? E acabava indo lá. Festa mesmo tinha, tipo, uma cada mês, 200 anos. 2 meses depois tinha outra festa. As festas LGBT antigamente eram muito mais espaçadas. Aí a gente tinha os rocks. Lá em Jacarezinho, sim, ou em Andirá e em Cambará, que também tinha. Que por incrível que pareça, era muito mais fácil pras meninas. Meninas, é verdade. Não, mas rock é nossa área, né, bem? Não, era incrível. Dá licença. As meninas assim, todas se pegavam e os meninos, claro, ficavam mais assim, na surdina. Não, no rock, rock, dá licença que a gente domina. Opa, peraí. A gente fala sobre isso assim pra galera que tá ouvindo, pra ver, acho que talvez tenha diferenças, né? Como numa grande cidade, você pode ter uma rua. Sim, que é só gay, tipo assim, a pessoa vai lá e sabe que vai... Aqui não, a gente tem que procurar, tipo, esses... Agulha no palheiro. Os guetos, né, tipo assim, mas eu acho que, se encontrar. Né, na década passada, começou a surgir mais, assim, o lance da bissexualidade, dessas coisas, tanto que a gente, assim, transitava nesses lugares hétero, mas quase não tinha, principalmente mulher, quase não tinha hétero, mano. Tinha bastante menina. Nossa, menina era bastante mesmo, né? Então. Era bastante menina. Eu não sei que rolava com os meninos. Eu não sei o que aí rolava. Aí tinha os brothers, assim, né? Tipo, que era só fazer umas coisas na broderagem, só. E era como é que fala? Tem a palavra aqui. No sigilo. Tinha uns que você pegava no sigilo. E assim, o legal é que nesses lugares, assim, tipo, não tinha estereótipo, né? Porque, normalmente, por exemplo, se você anda na rua eu não acho interessante esse negócio de estereótipo, mas assim, você anda na rua, você fala assim, aquele moleque é gay, beleza, aquela menina é sapatão, entendeu? Mas assim, nesses lugares você não conseguia saber, porque às vezes os caras, tipo, ogrão,
pegava menino. Sim, entendeu? Sim. E, tipo, e as meninas, tipo, tudo, isso aqui, tava lá se atracando com a cabeirada, entendeu? Mas assim, o que tem a ver, né, com esse lance de redes de apoio? Porque a gente fala desse lance do rock, de sair daqui, né, porque a gente encontrou também muitas pessoas nesses lugares. Sim. E eram pessoas diferentes também. Sim, e era muito engraçado porque, por exemplo, pelo pouco que eu sei por exemplo, de São Paulo, né? É água e vinho, água e óleo, não se mistura. Por exemplo, a galera que é do metal mesmo, rock and roll e lá, não se mistura. É meio. Mas aqui os carogrão, tipo, era tudo nossos amigos. Inclusive, era muita rede de apoio também. Você chegava. A gente tem amigos assim, tatuador. Era uma galera porra louca que tipo. Não, da fala, galera. Vamos lá, vamos fazer acontecer. Sabe? Era bem legal isso aí mesmo. Era muito legal. Tipo, não tinha essa de era hétero ou... Não, ali a gente conseguia era conviver. Era todo mundo junto, era bem legal mesmo, era bem bacana. Mas se você fosse olhar na flyer, você ia falar, nossa, é o bagulho hétero pra cacete. Não, que nem esse bar que tinha aqui, o bar do Eito, você chegava lá, era um bar tocando rock antigo, e nas mesas ficava uma galera... Não, era um velhinho que tinha um barzinho dele, uma mesa de sinuca, e aí começou a aglomerar gente lá. Né? Começou a aglomerar gente lá e aí primeiro foi uma galera mais das artes, pá, que já é uma galera mais aberta, poliamor, tinha umas rodas muito loucas e aí a gente foi se encostando, né? E foi, eu nem lembro a primeira, não, eu lembro a primeira vez que eu fui no Wade, cara. Nossa, eu não... Eu lembro, a gente foi jogar sinuca lá. Lembro. Eu lembro. A gente tava. Eu lembro porque faz parte da minha vida, né? Não, era bem legal mesmo, bem. Eu vivi uma boa parte da minha vida gay com o sapatão, né? Verdade. Porque tinha você, a Nani e a Amanda. E gay mesmo não tinha ninguém perto de mim. Só o André. Né? Depois teve o André, verdade. Não, aí com o André veio os amigos, porque o André tem mais amigos gays, né? Foi aumentando, essa rede de amigos gays. Nostalgia, né, gente? Mas esse podcast é bacana porque... É, bem nostálgico, bem legal. Mas é legal, assim, acho que falar sobre essa experiência para as pessoas verem como que é para cada um, né? É diferente para uns, às vezes o outro se identifica. Eu acho que isso que é bem gostoso, assim. De falar. Mas falando sobre artes, um lance também que eu acho muito legal, né, falando da galera de artes, dessa recepção. Sim. Quando eu fui fazer minha faculdade de artes, eu morria de medo de como ia ser pra galera. Eu morria de medo. Eu não sabia como. Verdade? Nossa. Aí você chegou lá, tava o Chris Lay lá. Pois é, isso que eu ia falar. Eu cheguei lá e encontrei um amigo meu lá, o Chris Lay, não sabia que ele tinha Mas no meio feito. das artes você tinha medo? Morria de medo. Assim, eu era muito seguro de chegar e falar, pô, como que as pessoas vão se comportar comigo? Eu tinha medo. E aí quando eu cheguei na faculdade, e tipo assim, é uma faculdade particular daqui da cidade. Verdade. Então assim, é lotado de cursos que tem elitista, muita galera hétero. De grana. Isso, a galera que vive não é uma faculdade barata, de aparência. Eu falei, cara, como é que eu vou estar aqui no meio desse pessoal e tal, né? Bom, vamos ver o que rola. Cheguei lá no primeiro dia, olhou pra mim e falou assim, bicha, o que você tá fazendo aqui? Bicha, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, eu vou estudar aqui, e você? Bicha, eu também tô estudando. Eu falei, não acredito, verdade. Eu falei, putz, né, tiozinho? Me achei. Me achei, tipo, pelo menos eu tenho alguém que fica na hora de rede de apoio. Sim. E aí, o que ele fez? Já tá querendo estragar minha casa aqui, ó. Pois é. Aí eu falei assim, mas que curso que tá fazendo? Eles estão fazendo artes. Nossa, não acredito. E aí, tipo, quando eu entrei uma semana depois da galera, né? Que eu fiz um vestibular depois e tal, e acabei entrando. E aí, tipo, eu cheguei na sala, assim, tipo, tinha mais, acho que uns 5 gays, assim. Eu falei, nossa, que legal, cara. E aí, tipo, sabe aquele medo, aquele receio tonto que eu tinha? E aí, parece que virou uma rede de apoio dentro da faculdade também, porque a gente andava junto, a gente se apoiava e fazia trabalho junto, porque todo mundo se juntou, sabe? Os viados, falar de tudo ali que era do nosso mundo.
E aí virou uma turma muito legal, muito gostosa de conversar. Viado e, tipo, com a Bárbara perdida no meio. E a gente se apoiava e a gente vivia ali, então assim, andava pela faculdade, falava do jeito que queria. E não tinha aquele medo, sabe? Agora, se chegasse lá e só tivesse talvez héteros, seria um pouco... aí você já fica mais receoso, né? Mas é bem isso mesmo, é vocês... Não que não existam héteros. Não, lógico, bons, lógico, né? Tipo, lógico. Bons não, assim que mas deve ser, eu acredito que seja a mesma coisa de um preto chegar e tipo, e aí? Numa faculdade... Que só tem a branca. Não, e outra, uma faculdade particular... Que elitista. só tem elitista, só tem a galera que tem mais grana e que não sei o que, e que já é nariz empinado. Sim. É a mesma coisa. Tipo, gente, a gente é muito sentir a mesma coisa ali, de você. Quando você olha, você fala assim, ufa. Mas a faculdade não mudou. Continuou do mesmo jeito, né? Com Sim, aquela galera ali. Só sim. que quando eu vi que tinha alguém ali pra me dar um apoio, pra me dar a mão e falar, vamos comigo junto, e falar a mesma língua, mudou totalmente. Vamos junto Aí que você vê como é importante isso, né? É você encontrar os iguais. Eu acho que a rede de apoio é família e os iguais mesmo, né? Assim, iguais em pensamento, assim, não quer dizer que seja, tem que ser gay para ser rede de apoio. Não, gente, sejam rede de apoio das pessoas, porque não é uma vida fácil. Não. Esses dias eu tava eu acho que eu falei no outro podcast sobre o meu filho, que eu tenho um filho de 15 anos, se um dia ele chegasse pra mim e falasse, mãe, sou gay, eu ia ficar com medo do que ia acontecer com ele, sim, e tipo, sim. nossa, eu ia rezar assim tanto que eu procuro saber quem são os amigos do meu filho, pra saber se ele tem uma rede de apoio, seja pra qualquer coisa boa. Sim. Entendeu? Sim. E assim, eu acho que é isso, é mesmo assim, ai, puta, tô num lugar bom, tem pessoas que me amam e que me respeitam e que vai dar pra gente caminhar junto. E vamos caminhar junto até onde a gente conseguir. Não, e essa rede de apoio nunca termina, né? Não. Eu acho que ela vai Mas é que eu te falo. Continuando. Começa, aí as pessoas elas vão entrando, saindo, umas ficam, outras vão e é isso daí. A gente sempre vai ter a nossa rede de apoio pra qualquer coisa. Entendeu? Você se achou na faculdade, querendo ou não, por exemplo, quando eu entrei na Herbalife, o meu medo, cara, nós éramos as duas únicas mulheres, casal, o único, tanto que agora, depois da gente, veio bastante, e quando acontece assim das pessoas... eu tenho uma pessoa para negócio que é homossexual. Eles vêm falar com a gente para saber como lidar, até como falar. A gente hoje tem pessoas ali dentro do nosso sistema que a gente tem uma abertura para falar assim que é muito bacana. Esses dias mesmo, porque, por exemplo, a Herbalife ela é feita, apesar de ser um negócio feito por 80% de mulheres, quem comanda são os homens, assim como tudo no mundo, né? Sim. E assim, é uma coisa, por exemplo, eles vão lançar um prêmio. Aí eles vão, porque o homem vai dar pra mulher, porque não sei o que, ou se não, por exemplo, vai dar... Ainda, nossa, né? Total. Aí vai, por exemplo, palestrar, certo? A parte masculina do casal ou a parte feminina do casal. Esses dias eu cheguei pra uma amiga minha e falei assim, que ela já tá no nível acima da gente e já, apita alguma coisa. Não muito, mas já apita alguma coisa lá dentro. Eu falei assim, amiga, seguinte, toda vez que vocês sobem pra anunciar alguém pra palestrar e vocês falam assim, a parte feminina do casal, como que vocês vão anunciar, por exemplo, um dia se for eu ou se for a Gi? Quem é a parte feminina do casal? Pois é. Quem é a parte masculina do casal? Pois é. Certo? Teve um outro episódio deles tentarem fazer assim, por exemplo, um treinamento para separar casais. Certo? E aí eles falaram lá na frente, mulheres ficam aqui e homens vão para outra sala. Aí uma pessoa chegou pra mim, que é uma pessoa hétero, é um homem de 2 metros de altura, mas assim, ele chegou e falou assim pra mim, vamos com a gente, falou pra mim, ele não falou pra Giovana. Porque você é mais masculina. Exatamente, mas ele falou pra masculina. mim, já pra você ver como o estereótipo é, ele falou assim pra mim, vamos com a gente, eu falei, não, eu sou mulher, eu vou ficar aqui. Sim.
E aí? Aí ele, tipo assim, não, mas não é. Eu falei, não, então se vocês querem lidar com a gente, vocês precisam aprender a falar. Sim. Certo? Tem que aprender muito. Mas talvez isso seja até assunto para um próximo podcast aí. Porque eu também tenho, assim, umas ressalvas de quando eu fui fazer a papelada para casar. E tipo, lá era noivo e noiva. Quem é a noiva? Ai, não acredito. Não perguntaram. Não perguntaram. Bom. Mas no papel era noivo e noiva. Então você tinha que preencher o nome da noivo e na frente o nome da noiva. E não era. Então, assim, gente, algumas coisas que precisam mudar, né? E acho que tá aí, falar acho que sobre política um pouquinho. Que a gente tinha até colocado na pauta. Eu acho que a gente precisa começar a eleger pessoas que estão do nosso lado. Essa rede de apoio, ela precisa expandir, gente. Expandir, não ficar só... é amigo, é família. Eu acho que ela precisa se ampliar um pouco mais e ir para lugares onde tem um interesse de defender a gente, de mudar um pouco essa coisa. Sim, a gente precisa ir para onde está a lei. Isso, a gente sabe que assim, não é do dia para noite que vai mudar, por exemplo, esse conceito, né? Homens de um lado, mulheres de outro. Mas começar a fazer com que essas redes de apoio sejam maiores a níveis de que as leis que estão do nosso lado sejam... cumpridas. Sim. Sejam feitas leis não pra gente ser melhor, mas não, gente, nós sejamos iguais. Exatamente. Então assim, eu acho que às vezes falta muito da galera LGBT de se apoiar nisso. Sim. De procurar, sei lá, um candidato, um vereador na sua cidade que apoie o seu interesse. Nossa, eu queria muito que tivesse ourinhos, né? Isso, cara. Eu queria muito. E às vezes, só que às vezes as pessoas falam assim, não vou votar nele porque o outro vai fazer tal coisa, ou então porque comprou voto, sabe? Hoje eu tava pensando sobre isso. Tem muitas pessoas que vivem em situação de marginalidade, o candidato vai lá e compra o voto. Sim! Sabe? E a pessoa aceita, claro, o dinheiro tá precisando, e vota naquele cara que não tem nada a ver com ela. Só que aí se ferra com outras 1000 coisas, lá na frente, né? Às vezes depois vai se fuder com muito mais. Então acho que a gente também tem que começar a expandir essa rede de apoio com isso. Políticos que fazem, que querem fazer projetos que tenham a ver com a gente. Políticos propriamente LGBTs, eu acho que a gente precisa... Isso tem que ser pauta, sim. Muito. Assim, isso tem que ser... inclusive tem aplicativos pra isso. Eu não vou lembrar agora, mas assim, tem um aplicativo pra saber, você coloca as pautas que você quer e ele te indica um político que encaixa tem a ver com aquilo que você pensa, exatamente. Então, acho que a gente precisa muito mais disso, tipo, porque colocando, às vezes, políticos que não tem nada a ver com a gente, que nem o caso do que a gente estava conversando antes de começar o podcast aqui, de projetos que estão sendo barrados hoje em dia. Sim. Projetos que ajudam pessoas LGBT, que estão sendo barrados em relação a verbas. Só porque LGBT. Exatamente. Só por ser LGBT. Exatamente. Eu já trabalhei muito com editais do PROAC, por exemplo, edital e ICMS, né, são projetos do PROAC. Assim, existiam editais voltados para projetos LGBT, certo? Por exemplo, a gente aqui com o podcast poderia procurar um projeto desse para comprar equipamento pra gente, porque a gente grava do nosso celular, edita de um computador que tá caindo nos pedaços, a gente tá fazendo com o que a gente tem. A gente poderia melhorar muito isso, até conseguir verba, por exemplo, para trazer pessoas com mais visibilidade, essas coisas todas, mas assim, esses projetos eles foram simplesmente tirados de pauta. Só porque eles, assim, tem LGBT lá, acabou. É igual o que tá acontecendo com o cinema. Entendeu? Tá acontecendo, assim, a gente tá numa era... Na verdade, com a arte em geral hoje, a gente tá numa era escura, assim, se a gente for falar de política, ferrou. Pois é, então a gente tem que estender essa rede, não ficar só, é legal nessa amizade, é legal pra ir pra balada, é legal, mas começar a perceber essas pessoas também que estão interessadas em política e que vão defender a gente também. E cobrar. Claro, tem que cobrar, isso é importante. Entendeu? Também. Porque não é só, tipo, vai lá no dia 3 de outubro, vota no cara e tipo, acabou. Já fiz a minha parte porque eu votei num cara que tinha um projeto. Não, mas cadê o projeto? Vai tirar da pauta? Hoje em dia é tão fácil, porque todo mundo tem Instagram. Tá tudo na internet. Tá tudo na internet. Entendeu? Pra consultar. Então, e pra consultar e pra cobrar também. Você chega no feed lá da pessoa, você pode cobrar. Ela fala, Sim. Porque é muito importante, né? Porque de repente, hoje mesmo, a gente vê
a produção de cinema no Brasil é uma produção incrível. Tem filmes ótimos. Só que, tipo, não vai ter falando sobre... financiado pelo governo, não. Falando sobre a nossa realidade. As pessoas que produzem esse conteúdo vão ter que procurar outros meios e é difícil pra caramba. Financiamento coletivo, essas coisas. Tem uma série que eu assisto... Tem muitas empresas que não estão nem aí, não querem nem saber. Exatamente. Tem uma série que eu assisto, se não tiver incentivo fiscal, não vai rolar. Não vai rolar. Mas, na verdade, eu acho que, assim, empresas privadas, independente de que tipo de projeto, eu não sei se seja Ivete Sangalo chegar lá e falar assim, olha, eu tenho um projeto e quero colocar... E tem uma visibilidade incrível. Eu não tô falando, de forma alguma, eu tô falando que tá tudo certo com as leis de incentivo fiscal. Elas precisam ser mais regulamentadas, sim, elas precisam ser mais, sei lá, como que fala? Enfim, ver mais elas direitinho e tal, mais auditadas. Mas assim, gente, primeiro que é uma fábrica de emprego. Com certeza. Certo? Que envolve muita galera LGBT. Sim. Porque, tipo, a arte é muito acolhedora. Um projeto que eu fiz uma vez deu emprego para 80 pessoas. Pois é. E hoje, talvez não, cortando essas verbas, são 80 famílias. A menos de dinheiro aí. Falando em um projeto. Agora você pensa que foi cortado 1000 projetos. Sabe? Então a gente precisa se conscientizar mais. Você ia falar de uma série. Então, uma série que elas faziam, é uma série feita, elas dizem que é 99,9% feita por mulheres, atrás das câmeras e na frente das câmeras. Inclusive, se vocês quiserem assistir, chama Esconderijo a série. É muito boa. A gente tem séries brasileiras, websérie, é uma websérie, é no YouTube, gente, de graça. Muita coisa legal. Que é muito bacana. Elas faziam com incentivo fiscal, aí cortaram. Aí elas tentaram fazer por financiamento coletivo e, tipo assim, elas tinham porque tem atrizes assim, tipo, se você for ver a série, você vai falar, eu conheço aquela atriz, eu conheço aquela outra atriz. São atrizes bacanas, né? É um investimento interessante, assim. E não dá pra fazer sem dinheiro, gente. Todo mundo precisa comer. Assim, o amor não enche barriga, não, entendeu? Precisa do dinheiro, então. Acho que precisa pensar mais nisso. Faziam com incentivo fiscal, aí não cortaram, tentaram fazer com financiamento coletivo, mas elas conseguiram um terço. Elas fizeram a temporada, já prometeram a próxima, que também vai ter financiamento coletivo. Uhum. Mas assim, os episódios foram mais curtos. Porque não tinha grana pra, tipo, manter a galera por mais tempo. Sim. Pra poder fazer episódios mais pensados. E acaba a gente não tendo essa visibilidade que precisa ter, né? Porque fica nos nichos. Assim, bolha. Fica na bolha. A bolha é uma outra coisa que a gente precisa também. É outro tema Acaba ficando só na bolha. E aí quem vai assistir são sempre as mesmas pessoas. E quem precisa assistir e participar de se ver da nossa realidade, não vê. Porque a gente sabe como é a nossa vida e a gente sempre tá vendo essas coisas. E quem tá de fora que talvez precisasse ver, talvez uma mãe que acabou de saber que um filho é gay, precisava assistir talvez um filme que incentivasse não, que emocione ela, que toque ela, pra ela ser melhor com aquele filho ou entender melhor o filme, não vai chegar até ela. Então a gente tem que pensar nisso também, a né? arte, ela ajuda você entender a vida de uma forma mais branda, por pior que seja o filme, ou sei lá, a série, ou a música, qualquer coisa, ela ajuda a gente a absorver a vida de uma forma mais branda, né? Sim, sim. E é muito importante a gente pensar, então, tudo isso. Olha como uma coisa vai puxando a outra, né? Mas eu acho que tudo isso faz parte de rede de apoio. Sim. Porque, por exemplo, quando você... as pessoas que são mais instruídas, isso eu não tô falando de escolaridade nem nada, mas umas pessoas que são mais abertas, por exemplo, mãe, sou gay, aí hoje em dia ela vai buscar na internet, meu filho é gay, o que fazer? O que fazer? Sim, entendeu? Muito. E aí ela vai encontrar mães pela diversidade. Até porque, às vezes, né, nós que vivemos aqui no interior, talvez, tem muita gente que se esconde, vamos dizer assim. Talvez uma mãe que o filho acabou de se assumir, não tem uma outra mãe, uma amiga que tenha também um filho assumido, sabe? Então, assim, e ela fica perdida também. Inclusive, eu acho que tão perdida quanto, porque o que eu falei pra essa mãe do Facebook de hoje de manhã foi que
quando a gente se assume, a família se assume junto com a gente. Junto, sim. Entendeu? Ou a família entra dentro do armário. E se tranca e deixa a pessoa pra fora, né? Tranca o armário e fala assim, exato. Se vira. Você não é mais, tipo, não pertence mais. Sim. Você deixa de pertencer. Inclusive, nessa série do Esconderijo tem uma personagem que fala muito sobre isso e é muito interessante, assim, você vê que o tempo passa, que o tempo passa e a gente precisa fazer as coisas hoje porque amanhã pode ser tarde. Então é muito importante isso. E, bom, eu acho que é mais ou menos isso que a gente queria falar. E falar sobre algumas redes de apoio que são legais, que existem, que são organizações que cuidam de pessoas LGBT. Eu acho que tem duas casas então, aí a gente volta pro eixo Rio-São Paulo, né? No interior eu não conheço nada parecido. Por exemplo, a gente tem a Casa 1 e o Grupo Arco-Íris, que é São Paulo e Rio. São casas que acolhem pessoas LGBT em situação de rua. A Casa 1, ela passou por um problema muito grande recentemente, quase fechou. Ela acolhe, se eu não me engano, uns 20... Eu acho que são 17. 17 agora. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Qualquer coisa, se alguém ouvir e souber, corrija a gente. Mas ele recolhe pessoas que estão em situação de rua, que foram abandonadas pela família, mas lá também tem cursos pra galera que pode ir, que não tipo mora um lá, cultural. que pode participar. Então que, muito legal. Inclusive não é só pra LGBTs, são cursos pra comunidade. Assim, pra comunidade, exatamente. Então isso é muito legal. O grupo Arco-Íris também faz isso também. Então, tem uma que eu acompanho bastante assim daqui de longe, que chama Rede Lilith, que é um centro cultural também, feito por mulheres lésbicas para criar um espaço seguro para todas as mulheres. Elas têm, vários tipos de serviço. Inclusive agora, na época que a gente está de coronavírus, elas estão fazendo muito atendimento online. De psicologia, psicólogo, psicoterapia, tem várias coisas. Tudo gratuito? Não. Isso é gratuito. Mas não tem muito como ser, assim, zero, entendeu? Porque elas têm um lugar, elas precisam manter aquele lugar. Sim. Entendeu? Tem coisas lá que são gratuitas, mas assim, é meio que vamos conversar o que você pode pagar, entendeu? Sim, então muito. Vai ajudando o outro. Exatamente. Né? Aqui em Ourinhos, que eu tava falando pra você antes, tinha um grupo aqui de acolhimento não LGBT, mas que faziam umas coisas, mas é muito difícil você manter principalmente um lugar físico, porque o lugar físico vai ter que pagar água, vai ter que pagar luz, entendeu? De repente, se o dono não for da rede, vai ter que pagar aluguel, entendeu? Então, e por que vai fechando? Porque os projetos não são aprovados e vão cortando as verbas e a gente fica sem nada. Exatamente. Né? E são coisas super importantes para pessoas que em qualquer âmbito, precisam, né? Assim, precisam... E também tem o grupo das mães, né? Mães da Diversidade. Mães da Diversidade. Elas estão em quantos estados, Marcelo? Nossa, eu pesquisei, mas, gente, agora me deu um branco. Depois Bastante, então... mais de 20 estados, se eu não me engano. Isso é muito importante para as mães mesmo. E para isso também, viu? Tanto que elas falam. O movimento não é só para mães, é para os pais, é para a família, né? Pra família. Isso, elas... 17 estados. 17 estados, então. E elas têm o Instagram delas, que é Mães pela Diversidade. Independente de vocês precisarem desse tipo de apoio ou não, sigam, apoiem. É muito importante isso para que essa roda continue girando, né? Sim. E que elas possam apoiar mais pessoas. O legal das Mães pela Diversidade é que elas estão lutando pelos direitos dos filhos gays, exatamente. Trans, as lésbicas, e são mães que se viram nesse momento, tipo, o que eu faço agora? Meu filho assumiu, meu filho é trans, o que eu vou fazer? E aí elas começaram a fazer essa rede de apoio entre elas, né? Entre pais e mães, para ajudar. Melhor do que você ir perguntar pra Mariazinha da esquina que só quer fofocar, assim, o que eu faço com meu filho? Ai, seu filho, que você quer? Sabe, não vai perguntar pra quem já passou por isso. E elas estão muito abertas, elas têm o Instagram, que acredito que pode conversar com elas lá. Sim, elas respondem. Respondem, então isso é muito legal, essa rede, assim, às vezes, que nem eu falei no começo também, às vezes tem gente que não tem essa rede de apoio de amigos, exatamente, como a gente teve, de conhecer pessoas, sair, mas pode falar, a internet hoje facilita muito. Sim. Às vezes você tem medo de falar pessoalmente. Uma das maiores redes de apoio hoje é a internet. A internet tá aí pra ser usada, gente. Não é só pra putaria, não. Não é só pra mandar nudes. Não é só pra mandar nudes, né?
Então, assim, eu acho muito legal esse trabalho que elas fazem, né? Que eles fazem, né? E acolhendo pessoas que não conhecem, estão ali, sabe? Se procurar direitinho, tem vários tipos de apoio pela internet. Você encontra psicólogos, você encontra principalmente advogados que são da causa LGBT. A gente tem o Paulo Iotti, que é um cara assim que eu amo ele de paixão, assim, ele que tá lá batalhando pela gente na justiça, falando. Tem uma galera muito empenhada, até mesmo pra galera trans, assim, eu não tenho tanto conhecimento, mas tem uma galera trans, assim, tipo, se formando, advogada, sabe? Pra correr atrás desses direitos, e tem sim, então é só correr atrás que sempre a gente vai ter alguém ajudando a gente, apoiando de alguma forma, né? E bom, eu acho que é isso, né, essa conversa. Eu acho que a mensagem sejam rede de apoio. Se apoiem, Se apoiem, porque o mundo precisa de respeito e amor. Sendo você hétero, gay, trans, tá ali junto com a pessoa. Seja rede de apoio. Né? E não só pra LGBT, pra qualquer coisa, seja uma pessoa que entenda, porque de crítica a gente já tem muita coisa, assim. Me falaram uma coisa. Me falaram, não, acho que eu vi na internet isso. Me falaram, quem falou, né? Quando começarem a fazer uma piada sobre gay ou sobre negro perto de você pergunta pra pessoa, não entendi. Não entendi, e fica olhando pra pessoa assim. Não entendi, me explica. E isso começa, nesse momento você já começa uma rede de apoio, talvez com um amigo seu, sabe, um parente seu, pra essa pessoa ver que você tá do lado dela, sabe? Não aceitar essa brincadeira, não aceitar. Não ria, porque... Mas faz esse teste. Pergunta pra pessoa, não entendi. Oi? Me explica essa piada que eu não entendi. E sabe, isso é piada? E esse mínimo já começa, sabe? Faz a pessoa pensar, né? Já faz a pessoa pensar. Então acho que isso é muito importante. Acho que por hoje é isso. É isso. Só lembrando então de novo das nossas redes sociais. Vai lá, Marcelo, pode falar. No Instagram, Marcelo Sanoli. O meu é Brisa Kalene. Isso. E do podcast é Lado de Fora Podcast no Instagram. E o e-mail, ladodefora.podcast@gmail.com. Manda lá pra gente a opinião de vocês. Se vocês quiserem mandar pautas também, a gente super aceita pra gente falar. Conversar. Às vezes coisas que vocês querem saber do nosso mundo ou a nossa opinião, sei lá. Porque isso daqui não é nada mais do que a nossa opinião, tá, gente? É o que a gente vê, é a nossa vivência, que a gente vive. Então, estamos abertos para opinião, para o que vocês quiserem falar com a gente. Estamos aí. Divulguem, por favor. Mandem para os seus amigos. Ajuda nós. E as plataformas que a gente tá, Spotify. A gente tá no Spotify, no Deezer e no Anchor. Isso. Então, é isso aí, gente. Segue a gente. E a gente tá aqui também para se quiser conversar, contar uma história pra gente. Chama lá que a gente responde. Isso mesmo. É isso? É isso. Muito obrigada. Dessa vez é isso. Eu agradeço você que chegou até aqui. No final, aguentando esses dois falando, gritando. Comentar, copo sujo. Hoje, graças a Deus, não teve a furadeira. Tá vendo? A gente achou um lugar melhor para gravar, gente. Eu acho que é isso, gente. Vamos se apoiar, vamos ser felizes, vamos seguir se amar. Sempre. Tchau, gente. Tchau, gente.